Ok, galera? Hoje nós estamos trazendo aqui um assunto bem interessante que é a termologia, né? Muito cobrado nos vestibulares e que nos permitirá aqui essa parte inicial ao entendimento de muita coisa para frente, como a calorimetria, como as escalas termométricas e por aí vai, né? Hoje nós estamos dando início aqui à termologia, né? Mas o que a termologia estuda? Ela estuda os fenômenos térmicos, ok? Tudo relacionado a fenômenos térmicos, que analisa, a parte da física que analisa isso é a termologia, né? E para a gente ficar fera em termologia, em escalas termométricas, em calorimetria, é viável que a gente aprenda, coloque em nossa cabeça alguns conceitos fundamentais. E o primeiro conceito fundamental está relacionado à termologia, que ela analisa os fenômenos térmicos sob duas óticas. Essas duas óticas são macroscópica e microscópica, né? A macroscópica analisa os aspectos globais da matéria. Quais são esses aspectos globais? Volume, temperatura. Isso, na verdade, está relacionado aos nossos sentidos, né? É tudo aquilo que nós podemos perceber através dos nossos sentidos. Já a parte microscópica analisa a energia das moléculas, é a parte molecular, né? A velocidade das moléculas, o que acontece molecularmente. Mas o engraçado e o interessante é que a parte macroscópica tem que ser muito bem encaixado com a parte microscópica, ou em outras palavras, o microscópico tem que explicar o que está acontecendo com o macroscópico. Ah, está quente, por que está quente? Aí o microscópico vai lá e analisa as moléculas e explica, está quente por causa disso, disso, as moléculas estão fazendo isso, por isso torna o corpo quente ou frio e por aí vai, né? Segundo conceito importante aqui para a gente é o que nós conhecemos como energia térmica das moléculas. As moléculas aqui estão em constante movimento. Observem bem o que eu estou falando, está em constante movimento. Se eu digo que as moléculas estão em constante movimento, é que elas estão com energia cinética, que nós aprendemos na cinemática, né? Energia cinética é energia relacionada ao movimento. Toda vez que existir movimento, é porque existe energia cinética. Essa energia cinética aqui na termologia recebe um nome especial. Ela é chamada de energia térmica. Opa, Juliano, então você acabou de conceituar o que é energia térmica. É a energia cinética das moléculas. Cinética das moléculas, a mesma coisa que energia cinética das moléculas. Então, se eu pego aqui uma quantidade de água e coloco elas na presença de fogo, o que vai acontecer com essas moléculas? Elas vão ganhar energia cinética, ou seja, elas vão estar ganhando energia térmica. Ok? O fogo passa energia para as moléculas e elas se agitam, gerando maior grau de energia cinética. A energia térmica, então percebam que ela não é constante, ela varia. Ela varia de acordo com o quê? Ela varia de acordo com se o corpo está quente ou se está frio. Uma noção aqui subjetiva já de temperatura, né? Então, se eu pego agora essas moléculas da água e coloco elas na presença do gelo, se eu coloco elas em presença de gelo, vamos analisar aqui que eu coloquei elas na presença do gelo, o que vai acontecer com as moléculas? Elas vão baixar o seu nível de agitação, ou seja, elas vão se movimentar com menos intensidade. E se elas se movimentam com menos intensidade, é porque a sua energia térmica diminuiu, ok? A sua energia cinética diminuiu, a sua energia térmica diminuiu. Agora percebam aqui que a gente já tem uma noção subjetiva aqui de temperatura. Subjetiva, né? Bem falha mesmo, porque quando eu digo que eu coloco água na presença do fogo, o que vai acontecer com a água? Ela vai ficar quente. Se eu coloco a água na presença do gelo, ela vai ficar fria. Então aqui nós temos já o termo quente e frio que está relacionado à temperatura, né? Está relacionado à temperatura. Corpo mais quente, corpo mais frio, né? Isso é bem subjetivo. Daqui a pouco a gente vai entender o que realmente é temperatura. Então o que é energia térmica, minha galerinha? Energia térmica é energia cinética das moléculas, ok? Então, se o corpo aumenta o seu movimento,
o que vai acontecer? Aumenta a energia cinética. Se as moléculas aumentam seu movimento, aumenta a energia cinética, aumenta o que nós chamamos de energia térmica. Se diminui, no caso do gelo aqui, se diminui a energia cinética, diminui a energia térmica, ok? Diminui a energia térmica. Mas observem aí, gente, que nesse exemplo, quem causa, voltando aqui para esse slide, quem causa a variação da energia térmica é uma passagem de energia do fogo para as moléculas. A essa passagem de energia do fogo, do corpo quente, para o corpo frio, no caso aqui da água, é chamada de calor. Opa, esse conceito aqui é muito importante. O que é calor, minha galera? Calor é energia térmica em trânsito. Então não pode se falar de calor contido em um corpo. Calor é uma transferência de energia de um corpo para o outro. Observem isso aqui, ó. É uma transferência de energia de um corpo para o outro. Então, do fogo foi transmitido energia para as moléculas da água. Então, aqui existiu uma transferência de energia térmica, ou seja, passou a existir o que nós chamamos de calor. O que é calor? Energia térmica em trânsito. Ok? Não existe calor contido. Quando se fala em energia contida, nós estamos falando de energia térmica, contida em um corpo. Mas quando se fala em transferência, nós estamos falando de calor. Ok? Agora percebam que agora há pouco, eu vou voltar novamente aqui ao meu slide. Percebam que agora há pouco eu falei a respeito de quente e frio. Observem que quando a gente coloca a água na presença do fogo, o que acontece com as moléculas? Elas ficam mais agitadas, muito mais agitadas. E aí o que acontece? Esse corpo, a água, tende a esquentar. Quando você coloca o gelo na presença da água, o que acontece com as moléculas? Elas diminuem a sua energia térmica, diminuem a sua temperatura. Opa, Juliano, então temperatura está relacionado com a movimentação das moléculas. Exatamente. É por isso que nós vamos conceituar agora o que é temperatura. O que é temperatura, meu povo querido? Temperatura é o grau de agitação das moléculas. Observem bem. Então, quando eu volto aqui no meu slide, observem bem. Se aqui esse corpo está mais quente que aqui, é porque as moléculas daqui estão muito mais agitadas do que aqui. Então, temperatura é o grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitadas as moléculas estiverem, maior é a sua temperatura. Só que observem, galerinha, que esse calor, que é energia térmica em trânsito, será que ele vai ficar eternamente essa transferência de energia de um corpo para o outro? Não. Vai existir um momento onde isso para. Mas quando é que isso vai parar? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que esse corpo verde aqui, ele é muito mais quente que esse, ou seja, sua temperatura está muito mais elevada. O que vai acontecer quando nós colocarmos esses corpos em contato? As moléculas do corpo verde, que é o mais agitado, vão transferir energia para as moléculas do outro corpo. Então essas moléculas aqui vão se agitar e essas outras aqui vão diminuir o grau de agitação. Só que vai chegar no momento onde essas moléculas aqui se agitaram bastante e essas aqui diminuíram seu grau de agitação e vão ficar de igual maneira, a agitação iguais. E isso gera uma igualdade de temperatura. E aí, nesse momento, acaba a transferência de calor de um corpo para o outro. Ok? Então, chegou nesse momento em que as moléculas daqui estão agitadas de igual modo das do corpo verde. Chegou nesse momento? Então chegou na igualdade de temperatura. E isso nós chamamos de equilíbrio térmico. Então o que é o equilíbrio térmico? É a igualdade das temperaturas.
temperaturas. É a igualdade das temperaturas, ou seja, é a igualdade no grau de agitação das moléculas, ok? Para fechar aqui, eu quero lembrar aqui algumas coisas dos nossos estados de agregação da matéria, né? Que é o sólido, líquido e gasoso. A galera sabe aqui que no estado sólido as moléculas têm... Os corpos ficam com forma e volumes bem definidos. No líquido, a forma é a forma do recipiente, então a forma não é definida. Então deixa eu escrever assim: forma indefinida. Só que o volume é muito bem definido, ok? No estado gasoso, nem forma e nem volume são definidos. Então, forma e volume indefinidos. Ok? No estado sólido, nós temos a forma e o volume bem definidos. No estado líquido, a forma é a forma do recipiente, mas o volume é bem definido. Se eu tiver 1 litro, eu posso colocar dentro de um recipiente quadrado, que ele vai adquirir a forma quadrada. Eu posso colocar no recipiente em forma de paralelepípedo, que agora ele vai adquirir a forma do recipiente. No estado gasoso, não. As moléculas adquirem a forma e o volume do recipiente, ok? Por quê? Por que isso acontece, né? Vamos entender um pouquinho aqui. No estado sólido, as moléculas estão bem juntinhas. Costumo dizer que elas estão ali meio que com frio, né? E ali elas começam a chamar umas às outras. E aí é difícil, é complicado de separar uma molécula no estado sólido de uma outra molécula, né? Por que isso acontece? Porque o espaço entre elas é mínimo. Espaço entre elas é mínimo, e elas apresentam uma forte força de coesão, Já no estado líquido, isso é bem diferente. Observe aqui, eu tentei ilustrar nos desenhos, já existe um espaço de uma molécula para outra. Ok? Então o espaço eu vou colocar como moderado. O espaço entre as moléculas é moderado. E a força de coesão ainda é muito forte. Forte força de coesão. Porém, essa força de coesão é menor do que no estado sólido, por isso elas têm aqui uma certa liberdade, né? Por isso elas já modificam o seu formato dependendo do recipiente, mas o volume é bem definido. Já no estado gasoso, não. O espaço entre as moléculas é gigante. Espaço entre as moléculas, é gigante. E a força de coesão é bem pequena. Força de coesão é mínima. Então aqui as moléculas já têm uma certa liberdade. Por isso que se você pegar 1 metro cúbico de gás e colocar num recipiente de 10 metros cúbicos, ele vai ocupar todo o espaço desse recipiente. Então ele já modifica o seu volume. Se você colocar ele em 2 metros cúbicos, ele vai ocupar todo o recipiente. E observem que ele ocupa todo o recipiente, então ele adquire a forma do recipiente. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para esses detalhes aqui, ó. No estado sólido,
espaço entre as moléculas é mínimo e existe uma forte força de coesão. No estado líquido, o espaço entre as moléculas é moderado, é maior, lógico, do estado sólido, e a força de coesão ainda continua sendo forte, só que é menor que no estado sólido. E no estado gasoso, o espaço entre as moléculas é gigante, elas se espalham, e a força de coesão é mínima, por isso elas se movimentam com muito mais intensidade. Então observem, olha, como aqui elas não podem se movimentar, se separar, então por isso que aqui a temperatura do estado sólido, no caso aqui da água, é baixa, né? Porque não tem muito grau de agitação. Já no estado líquido, as moléculas já se movimentam um pouco mais, por isso a temperatura é maior que no estado sólido. E no estado gasoso, as moléculas se movimentam com muito mais intensidade, e por isso a temperatura é muito maior, grau de agitação da molécula é muito maior, e a força de coesão é mínima, ok? Se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e divulgue para os seus colegas. Até a próxima!